Qual religião está certa? Qual religião é a verdadeira? Esta é uma briga que já vem acontecendo há milhares de anos. Mas a grande verdade é que todas as religiões estão, de certa maneira, certa e, de certa maneira, errada. Certa porque elas obedecem os mesmos princípios espirituais, independente da crença. Mas são erradas no sentido da sua casca, da sua parte externa, que acaba sendo local e cultural. Essa questão local e cultural é a parte pessoal de cada grupo étnico, étnico que surgiu essa religião. Porém, todas elas obedecem às mesmas regras e todas elas obedecem os mesmos princípios. Durante muito tempo eu fiquei pesquisando as religiões e, em vez de cair no sistema das crenças das religiões, que eu chamo de caixas, né? O que acontece? As religiões elas se comportam como caixas. Né? A pessoa vem para dentro dela e tem que se enquadrar dentro de uns certos parâmetros. A caixa, que é aquela religião. Isso, de certo modo, se a pessoa não tem nenhum sentido na vida, sem princípios, ela vai aprender alguns princípios. Porém, é apenas aquela caixa dentro de um grande sistema. Uma outra religião, ela é uma outra caixa. Outra religião, outra caixa. Mas tudo dentro de uma grande caixa, que é os princípios dessa terra, princípios que eles estão obedecendo. Infelizmente, o ser humano, ele tende, em vez de sair da caixa, ele tende a criar uma caixa menor dentro da caixa que está. Por isso que muitas religiões acabam tendo separações, divisões dentro de si e criando então, porque se diferenciam, se contradizem em algo pequeno. Um porque tem que usar uma roupa, outro porque tem que cortar um cabelo de uma forma. E dessa forma, o ser humano foi criando caixas dentro de caixas. E se fechando e se limitando ainda mais. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu decidi que eu ia percorrer o caminho contrário. Em vez de ficar discutindo as diferenças entre as religiões, discutindo os pontos diferentes, eu iria buscar os pontos em comum, porque a probabilidade de que os pontos em comum estariam certos era muito maior do que a diferença de ficar brigando, porque um usa uma roupa de uma cor, outro usa um turbante, outro usa um terno, outro usa uma toga, e cada religião tem os seus dogmas. Então eu percebi que os dogmas, o hábito externos das religiões, são a mentira. E a verdade é a essência. E então, nessa busca, eu encontrei muitas coisas e entendi o princípio por trás de todas as religiões. E então, a verdade espiritual, em vez de eu criar uma caixa dentro da caixa, eu saí para fora daquela caixa e fui estudar as outras religiões. E então eu descobri que todas estavam dentro de certos princípios maiores. E quanto maior for o princípio, e mais abrangente for o princípio, mais próximo ele está da verdade realmente que é a realidade espiritual, ok? Então, olha que interessante. Por exemplo, aí eu comecei a achar pontos em comum em todas elas. Todas as religiões têm o seu processo de oração. Por exemplo, uma ela ora, na outra religião as pessoas rezam, em outra religião a pessoa fala mantras, em outras religiões a pessoa tem meditação, em outra pessoa faz um processo de yoga, um processo de dança, um processo de canto, um processo. Por quê? Todos esses processos, eles fazem a pessoa acessar o que todas elas chamam de formas diferentes, mas também a mesma coisa. Inclusive, a própria ciência também faz a mesma coisa e observa de um modo um pouquinho diferente. Porém, ela também está observando a mesma coisa. Vamos lá. Por exemplo, quando um místico ele estuda e ele faz esses processos, ele chama de transcendência, de desdobramento. A pessoa vai para o plano astral. O outro chama de conexão divina. O outro chama de experiência espiritual, de revelação, de transcendência, de contato com o divino, de espiritualidade. O outro de, às vezes, um contato, né, a mediunidade. Todos eles, o que, que é? Qual que é a base da essência? A pessoa está saindo com sua consciência do plano físico
do corpo, da percepção do corpo físico, com os sentidos físicos, e nesse processo, nessas técnicas, nessas formas, a pessoa leva a sua consciência para o plano que eu gosto de chamar plano astral. O plano da alma, das emoções, do sentimento, da espiritualidade, no sentido um pouco mais grosseiro da maneira certa de falar, né? Porque a espiritualidade ela já envolve vários planos. Então a espiritualidade em si, o que não é físico é espiritual. E o que não e o que é espiritual nesse sentido, ele é subdividido. Você tem o plano astral da alma, você tem o plano mental, que é o plano da criação, e o plano causal, que é o plano da origem desse todo o processo, ok? Então, da sua consciência. Que é realmente o que Cristo falou, né? Que o espírito está pronto. Quando ele disse que o espírito está pronto, ele estava falando do corpo causal, da sua consciência que está pronta, na consciência conectada ao divino, ok? Ele está pronto, ok? Significa que ele está acabado, ele está na sua totalidade, naquilo que precisa. E qual que é a deficiência nossa? A deficiência nossa é no corpo astral, no corpo mental e no corpo físico, ok? Então, todas as religiões elas vão ter essas camadas, independente ou com nomes diferentes, com formas diferentes, com apresentação diferente, porém sempre vão estar falando desses 4 planos, que na essência da Cabala mais antiga, que deu origem a muitas outras religiões, já se falava, já se tinha conhecimento, que é o plano causal, o plano da criação, o plano da formação e o plano físico, o plano da ação, ok? Então, o que acontece? A pessoa começa a ter experiências em que ela passa a ter conexão, uma amplitude energética. Por isso que o fato de congregar, o fato de ir em locais, porque a ambiência energética, colocar várias pessoas no mesmo local, faz com que seus campos energéticos, sua alma, né, sua áurea, se acople à áurea de todo mundo ali, formando um coletivo naquele momento, um organismo maior. E nesse organismo maior começa a haver trocas energéticas, onde as pessoas começam a pegar partes e dar partes, doar e receber. Geralmente, nesses ambientes, quando o líder é um líder sensato, um líder consciente, dele flui conexões para essa pessoa. Quando ele é um assediador, quando ele é uma pessoa egoísta, na verdade ele usa aquela massa para ele absorver a energia das pessoas. Então, é interessante saber que a religião que a pessoa pertence é muito relativa, porque tudo depende de quem são as lideranças e quais são as consciências que estão ali. Se as consciências forem consciências que vão só puxar para si, então essa pessoa ela vai ter um declínio espiritual. Se ela for uma consciência que realmente transborda ou troca energias com essa pessoa, então a melhoria dela pode ser positiva. Então, a religião em si, ela não é nem ruim nem boa, depende do líder, depende da pessoa que está à frente, daquele grupo que está coordenando, está direcionando. É nisso que Salomão fala também sobre, sobre o fato de uma coisa tola ele ter visto era o príncipe andando a cavalo e o servo governando, né? O príncipe andando no chão e o servo andando a cavalo. Significaria a inversão de poder. Em muitos lugares a gente vê essa coisa acontecendo. Pessoas medíocres liderando, enquanto pessoas melhores ficam sendo lideradas por questão de humildade, falsa humildade, e o outro por simplesmente passar uma posição que é e acabar liderando esse ambiente sem ser realmente competente para realizar isso. Certo? Então, o que acontece? Depois de um tempo, essa experiência que a pessoa passa para o campo astral, vai entrar a parte da educação, da conscientização, do trabalho. Porque a saída do crescimento espiritual ele é para dentro. Então, ele é para dentro e é para cima. No sentido de sair dos rudimentos externos, ir para o seu interior. E quando você começa a entrar para dentro de si, com todas essas técnicas, né, eliminando a questão dos sentidos externos para olhar o interno, você acessa a sua alma, que é a primeira camada, é o corpo astral, o corpo das emoções. E então ali você vai tratando o seu corpo astral. Quando você passa a barreira astral e continua fazendo essa viagem interna, você vai começar a acessar as suas memórias, a sua mente, sua memória antiga, sua memória de infância, sua memória talvez aí de outras vidas, de vidas passadas ou de memórias da sua genética. Então, você vai acessar essa memória.
Depois de um tempo acessando essa memória, é que você chega na consciência, no corpo causal. Então você passa o corpo físico, que é a religião praticamente, hoje a religião é praticamente um apanhado de rituais físicos, que tem como objetivo fazer você acessar o seu interior. Todas elas têm técnicas e formas iguais, idênticas. Esse é o processo. Cada um usa aquilo que faz. Um vai lá, reza um terço com 300 Ave Marias, e isso vai fazer ela entrar num processo de concentração interna, ir para um ambiente mais interno e acessar memórias mais ocultas, mais antigas, mais densas, né? Vamos dizer assim, densas, mais interior. E quem sabe chegar ao seu processo de mentalidade. Eu acredito muito que o processo tenha que ser feito de uma forma consciente e não de uma forma inconsciente. Ou seja, a pessoa tem que fazer esse processo estando lúcido e lúcida todo o caminho, sentindo e percebendo as emoções, lidando com elas, sabendo a causa. Depois você vai acessar a causa desses sentimentos e dessas memórias, daquilo que você passou, do sentimento que você teve, porque o sentimento, o pensamento é que comanda o sentimento, é a memória. A memória emocional daquela situação que você vê, que você sente novamente, ele tem uma raiz na sua memória. E está na memória mental e também na memória física, né? No seu DNA. Quando vira um trauma ou vira alguma coisa muito. Um, uma informação muito densa. Então, o que acontece? E aí, então, sim, quando você chega e acessa a sua consciência, ali você acessa. Ali é a porta para você acessar o seu eu superior. Né? Porque é uma coisa que você vê, acessa a sua alma, né? Você acessa então a sua glândula pineal, que é a ativação dela, ali que você vai acessar a consciência. Também vai ativar a sua glândula pineal. Então, por isso que eu falo, é uma viagem para dentro e para cima. Quando você ativa e então acessa a informação pelo chakra coronário, você acessa o seu eu superior. E nessa hora então você amplia a sua consciência de um modo em que você se conecta e se sente mais conectado com o todo. Você atualiza suas informações, atualiza seu plano, seus objetivos e suas metas. Então sua percepção sobre a realidade muda e tudo muda em você. Praticamente é isso que as religiões fazem. Essa é a igualdade das religiões. Se o cara vai lá, toma faz um ritual xamânico e toma ayahuasca, o processo todo é fazer essa interiorização e acessar esse eu superior. Se a pessoa faz uma novena, se a pessoa faz uma oração, uma vigília de oração, se a pessoa vai lá e fica fazendo um tipo de ritual na sua religião, né? Seja qual for, sempre a meta vai ser esse processo. E se esse processo pode ser feito sem a necessidade de todas essas rituais, né? Essas coisas externas, ou seja, tudo que é externo nesse sentido, tudo que é, tudo que for a mais, cada religião vai ter a sua casca, a sua roupagem em cima desse processo. Simplesmente isso. Todas as religiões vão trabalhar na mesma parada. Se você pegar a religião sufista, né, que é aquela não sei se é exatamente esse termo certo, né? Mas o que eles ficam rodando? Aquela religião que eles ficam rodando horas e horas e horas rodando. Qual que é o objetivo daquilo lá? É fazer o corpo entrar em um estado de desdobramento automático. Então o que acontece? A pessoa sai do corpo e sai daquela, ela fica entrando num processo robótico, né? Então ela ela muda a consciência dela para a consciência do plano astral. Nessa hora ela tem uma experiência de uma amplitude maior de percepção. Então, todas as religiões, elas fazem, elas têm o mesmo objetivo, elas têm o fim, né? Elas querem a mesma coisa com diferentes técnicas. Ou seja, cada cultura, cada crença, ela achou uma forma de fazer essa experiência extrasensorial. Né? Todas elas da história, seja qual for uma religião budista, você vai ver lá, tem a meditação. O fato do cara ficar lá, debaixo da árvore, um tempão, é para que ele se torne um com a natureza e expanda a sua consciência, saia do corpo físico. Porque é tipo uma simulação de morte parcial. Ela fica tanto tempo ali que a consciência dela começa a navegar e se deslocar daquele corpo. Porque a repetição, no sentido de ficar parado muito tempo no mesmo lugar, vai fazer com que os sentidos dessa pessoa sobre aquele lugar vão se diminuindo ou vão, no caso,
mudando de frequência de percepção. Ele vai para um outro nível de percepção. Então, os sentidos de tato, paladar, por isso que a questão do jejum é diminuir o instinto do paladar, do celibato. Qual que é a ideia do celibato? É a mesma coisa, você reduz os chakras inferiores, o chakra raiz, o chakra sexual e o chakra umbilical chakra, são chakras muito conectados à Terra. Então, muito conectado ao mundo físico. O cardíaco já não, o cardíaco já é mais conectado ao astral. Então, quando a pessoa faz o celibato, quando a pessoa faz o, o, o jejum, quando a pessoa fica parada, meditando, ela está desligando ou desativando ou reduzindo a intensidade da ativação dos 3 chakras inferiores. Para quê? Para ficar tendo mais conexão com os chakras superiores, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, o chakra frontal, o chakra coronário, que são chakras que estão no plano, que relacionam com as energias do plano espiritual, que envolve esses planos. Então, essa é a grande jogada, é o entendimento. Se você tiver esse entendimento, você não precisa ter mais. E sabe, você tem que, ao mesmo tempo que você vai respeitar todas as religiões, você vai entender que todas as religiões fazem a mesma coisa, trabalham da mesma forma, com o objetivo de fazer você mudar de frequência. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a projeção astral. Inclusive, é a projeção astral a ferramenta que eu considero e que, por recomendação e por percepção do Valdo Vieira, que que a projeção astral é, sem dúvida, a mais efetiva de todas elas. Por quê? Porque ela simplesmente faz você o próprio objetivo de todas elas, que é o quê? É a mudança de consciência do plano físico para o plano astral. E aí você passa a perceber as coisas pelo corpo astral, deixando completamente o seu corpo físico de lado, que é o objetivo da reza, da oração, do mantra, do jejum, do celibato. Todos eles são ferramentas, são processos para você sair do corpo físico e ir para o corpo astral. Então, fazer uma projeção, usar uma técnica de projeção astral, simplesmente é tipo 100 vezes mais rápido. Porque você sai do corpo e pronto, acabou. 2, 3 experiências de projeção astral resolve anos ou décadas dessas outras experiências. Por causa do nível de intensidade de percepção. Que você sai, você olha, você percebe o plano astral como ele é, o espiritual como ele é. E simplesmente, toda e qualquer dúvida, na terceira ou quarta projeção, você já não tem mais dúvida de absolutamente nada sobre a realidade espiritual. A crença da continuidade da consciência além do físico. Que é o objetivo que às vezes a pessoa passa 30, 40 anos numa igreja e ainda ela não acredita que exista continuidade. Ela duvida que exista continuidade da consciência. Ela fica tendo que acreditar que tem. Ela ainda requer muito a necessidade da fé e não simplesmente saber a verdade. Então, se você decide, se você quer, esse é o primeiro passo. O primeiro passo para você viver uma realidade espiritual acelerada é a projeção astral. A projeção astral ela vai ser pelo menos 100 vezes mais rápida de qualquer outro tipo de ferramenta religiosa praticada. E muitas vezes as religiões elas estão contaminadas com falsas lideranças que não vão te guiar, mas simplesmente vão querer que você fique repetindo processos para eles continuamente e a sua vida e o seu crescimento espiritual é zero. Então você passa 10 anos e não se desenvolveu em nada espiritualmente, não cresceu nada na sua própria alma, porque sua alma está sendo sugada, está sendo absorvida energeticamente por essas pessoas. Então você não cresce, você não expande, você não tem mais experiência espiritual. É um trabalho muito dificultoso crescer espiritualmente, porque os seus líderes podem estar te sugando. Então, nesse momento, nessa última atualidade, todas as religiões estão percebendo isso. Todas, desde a evangélica, da Umbanda, todas estão percebendo que muitos dos seus líderes estão perdendo a noção da realidade. Estão trabalhando, estão desesperados pela sua própria consciência e passar de ser doadores ou orientadores ou guias para obsessores, pensando só neles, que é para resolver os problemas deles e não estão ajudando mais as pessoas. Então, se você tem líderes que são ainda valorize os líderes que vocês têm, que ainda transbordam para você, que te ajudam, que edificam a sua vida.
Esses líderes têm que ser ajudados, esses líderes têm que ser abençoados. Você tem que ajudá-lo a ajudar mais gente, se ele realmente está sendo uma alma caridosa. Não deixe de ajudar os seus líderes. Não deixe de apoiá-los nesse momento crucial de transição planetária que nós estamos passando, onde muitas almas perversas que estavam nos umbrais encarnaram agora. Então eles estão sofrendo um ataque, os líderes e a liderança espiritual de todas as religiões estão sofrendo um ataque absurdo e estão precisando de ajuda. Ajude-os. Ajude-os, vá lá, fortaleça eles, faça algo para que eles continuem o trabalho, para que eles continuem o trabalho de ajudar o próximo, de fazer, de ajudar, porque a pressão sobre eles está muito. E é necessário ter mais vigilância nesse sentido, para que nós não deixemos eles serem derrubados e aí causar um prejuízo enorme para o reino da luz, ok? E se você quer se tornar um guerreiro da luz, um instrumento de bênção nessa terra, sem religiosidade, sem dogma religioso, sem ficar puxando para nenhum lado, nem lado evangélico, cristão, seja qual for, todas elas têm, como eu falei, têm os seus processos e devemos respeitar, mas tudo está numa essência. Então o que eu fiz? Eu removi toda essa vestimenta externa, essa vestimenta humana, e procurei achar a essência do negócio. Para quê? Para não confundir as pessoas, não deixar as pessoas presas no ambiente externo da religião e trazer a essência do que realmente transforma. E a essência daquilo que realmente transforma é uma busca para dentro, com técnicas que façam você acessar as suas camadas internas e vá se aprofundando dentro de si, até passar na sua alma, passar pela parte mental e chegar no corpo causal. E aí, então acessar o seu eu superior. A partir desse ser interior, você acessa o seu eu superior e percebe que não precisa de ambiente externo, que o ambiente externo ele é secundário em relação ao seu processo de desenvolvimento, ok? Com todas as ferramentas que eu vou te dar ali, que você pode clicar aqui no link e visitar, são mais de 60 vídeos, vou colocar mais vídeos, provavelmente esse curso ele vai ter mais de 200 vídeos de ensino e no conteúdo. Vamos ter livros digitais e também muitos e-books e áudios de reprogramação mental, áudios para te ajudar a acelerar, para que seja mais rápido esse processo. Porque nós estamos num tempo em que as coisas estão ficando mais rápidas. E o tempo está se reduzindo no sentido de velocidade sobre as coisas que estão acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um processo, usei métodos que vão acelerar, por exemplo, coisas que antes demorariam 40 anos para uma pessoa chegar, 20 anos de meditação, oração, busca, ali você vai conseguir em muito menos. Coisas de meses você vai conseguir alcançar um processo mais rápido, porque eu tirei tudo aquilo que atrapalha. Tirei todos os enfeites, todas as alegorias, todas as coisas humanas e trouxe só a essência, só o filé, vamos dizer assim, né? Só o princípio realmente daquilo que você precisa para mudar espiritualmente, para aquilo que você precisa para crescer espiritualmente. Toda aquela coisa de frequentar o lugar 300 vezes, fazer rituais, repetir, Não, agora você vai direto no que é, você muda a sua mentalidade, você reprograma a sua mente domina a sua energia se modifica e pum, acabou. Esse é o processo. Uma mudança no seu programa cerebral que vai mudar a sua alma e vai levar você ao nível de consciência sobre o que realmente você está vivendo e a espiritualidade. Ok? Eu aguardo você e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para alguém essa mensagem, mostre para as pessoas que realmente elas não devem ficar criando mais caixas e brigando porque alguém usou uma roupa um pouquinho diferente, que o ritual tem que ser um pouquinho diferente, por isso vai e cria outra igreja, outra coisa e não. Em vez de ficar criando mais caixas dentro dessas caixas, saia da caixa e vá ver os princípios. Faça o caminho inverso. Mude o foco. Pare de focar naquilo que nós somos diferentes e foque naquilo que nós somos iguais.